E agora, já ouvem? Pronto, ótimo. Vamos ter, vou passar a apresentar as pessoas que vão fazer esta intervenção da Rota das Fazendas de Café no Brasil e candidatura para a Unesco. Vou começar por chamar o Dr. Danilo Barros Nunes, que é historiador e antropólogo e é superintendente do IFAM de São Paulo. Depois chamo de seguida a arquiteta Maria Rita Amoroso, que é a coordenadora do Brasil do Fórum do FIPA Portugal-Brasil e que eu aproveito para fazer um cumprimento especial pelo trabalho excelente e que eu vou conhecendo de há uns anos a esta parte, porque tive a felicidade de poder participar em alguns desses fóruns. De seguida chamo o Dr. Fábio Picarelli, que é subprefeito da Vila de Paranapiacaba, que é advogado e presidente da Ordem dos Advogados de Santo André e foi secretário de Meio Ambiente e professor de Direito. E, por último, o arquiteto Glaucus Farinelli, secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Bom dia, gente. Bom, primeiramente eu preciso agradecer essa mesa aqui. A gente vai falar aqui um pouco da Rota do Café no estado de São Paulo. E aqui estão 3 representantes desses 3 pontos. A produção em Campinas, nas fazendas paulistas de Campinas, com a pesquisadora Maria Rita, arquiteta. A passagem do café, vai interligar exatamente onde será escoado o café na Vila de Paranapiacaba, que está aqui representando o subprefeito da Vila de Paranapiacaba na Prefeitura de Santo André, Fábio Picarelli, e a chegada na Estação do Valongo, em Santos, que está aqui o Glaucus, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Santos, representando esse ponto. Inclusive, eu, que sou santista, nascido em Santos e recentemente recebi o título de cidadão andrense em Santo André. Então, assim, aqui estou me sentindo em casa. Bom, a gente sabe que, primeiramente, eu estava conversando com um colega aqui, agora há pouco, e lembrando, trazendo uma lembrança dentro das pesquisas, de o Francisco Melo Palheta, que trouxe as primeiras mudas de café do Brasil, colocou no Pará, onde era um clima extremamente quente, muito complicado, e ali não aconteceu. Trouxe ao Rio de Janeiro, já na região sudeste do Brasil. Aconteceu, tanto que o primeiro embarque de café no Brasil foi no Porto do Rio de Janeiro. Mas, quando veio para o interior de São Paulo, e principalmente na região de Campinas, Jundiaí, essa região do interior de São Paulo, o café ele floresceu, né? Então, a partir desse momento, o Porto de Santos se torna, vem a se tornar o maior exportador de café para o mundo, no Brasil. Então, essa rota, a relevância e a importância dessa rota, não só do percurso, mas da sua paisagem, e aí quando eu falo a sua paisagem, eu trago a paisagem cultural, porque hoje em dia a gente sabe que o próprio ser humano já interfere a todo tempo no ambiente. Tendo o ser humano interferindo no ambiente o tempo inteiro, a gente tem uma dificuldade de a gente pegar uma paisagem única e exclusivamente natural. É muito complicado a gente entender uma paisagem só como natural. Ela sempre tem colocações das culturas que por ali vão se formando e passando. Então, é muito importante. E a gente tem a produção, que é em Campinas, né? A passagem, que é a Vila de Paranapiacaba, a chegada no Porto de Santos, e toda a materialidade e imaterialidade que passam por essa rota, né? Entendendo a importância do Estado de São Paulo para o Brasil em 2 quesitos. Quando a gente fala do Estado de São Paulo, a gente traz os ciclos econômicos, a economia. Todo mundo fala de São Paulo, do Estado de São Paulo, em relação à economia, né? Então, assim, você tem um dos maiores ciclos econômicos que o Brasil teve, que é o café, e também um Estado que é inteiramente costurado por ferrovias. E a Rota do Café, obrigatoriamente, ela traz essa passagem de ferrovias muito expressiva, como é o caso da passagem na Vila de Paranapiacaba, que mostra uma vila ferroviária, inclusive de origem inglesa.
Então, o século XIX e o século XX, para o Brasil e o café, ele construiu uma nova paisagem cultural, um processo de industrialização e materialidades que foram surgindo dentro desse percurso, desse caminho, dessa rota, e que é de extrema relevância a gente estudar o que a gente vem fazendo, para que isso possa ser viabilizado como uma possível candidatura como patrimônio da humanidade. Então, eu passo aqui a primeira fase dessa rota, que é Campinas, a sua produção nas fazendas, com a Maria Rita. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigada aqui pela participação. Só colocando uma fala que nesse estudo das fazendas de café, inclusive foi um trabalho que eu comecei aqui dentro também com a Alice e o professor Aníbal, fazendo os levantamentos quando a gente falou inclusive sobre a questão das casas brasileiras, que a Alice faz um trabalho muito bonito com essa relação dos fazendeiros de café no Brasil e com casas brasileiras, que são conhecidas aqui como Casa dos Brasileiros, né, Alice? Ligados ao café. Essas fazendas de café de Campinas, eu trouxe uma imagem que representa um pedacinho apenas da região norte da cidade, mostrando 6 dessas fazendas de um único proprietário. Na realidade, são vários slides, mas nós temos pouco tempo aqui. Essas fazendas que vocês estão vendo são fazendas do brigadeiro Luiz Antônio de Souza Queiroz, e ele tinha 90 fazendas só em Campinas, só ele. Outros proprietários também com grandes áreas, grandes extensões de áreas de café. Então, dá para perceber que a mancha que vocês observam ali é uma mancha que propicia, inclusive, que as redes coletoras do café, e que levava esse café para a ferrovia, para o complexo ferroviário da Paulista, que era da FEPAS, aliás, em Campinas, que é o grande complexo ferroviário, cada fazenda tinha a sua própria pequena estação de trem. E ela era ali a saída do café do próprio dono dessa área, que ia para o Porto de Santos, passando por Paranapiacaba. Então, nós temos ali uma rota de uma paisagem cultural que dá perfeitamente para notarmos através dessa mancha que vocês estão vendo marrom ali, todas as sedes de fazenda. Mas essas sedes de fazenda, elas estão ali hoje ainda em complexos cafeeiros que nós conseguimos olhar e observar a implantação e o agenciamento dessas fazendas. As fazendas de café tinham um agenciamento único e ele permanece nas fazendas que ainda existem. Campinas tem muitas fazendas ainda preservadas e que podem realmente fazer parte dessa rota. Nessas fazendas também receberam a imigração, que para fazer esse café, essa produção de café, ser exatamente essa produção que nós conhecemos hoje, né, que foi abundante. Então, nós temos ali um conjunto de elementos que vai fazer com que essa rota seja uma rota elegível. Então, eu gostaria, é muito rápido o que eu vou falar, mas assim, colocar que esse trabalho, né, com essas propriedades gigantescas, eu estou falando aqui uma fazenda de café em Campinas, uma delas, se você olhar ali, qualquer uma, hoje elas estão ali ainda, e no mínimo numa área de 3 milhões de metros quadrados, que sobrou, de um grande latifúndio. Então, imagino que era o tamanho de cada fazenda, unidas num único proprietário, e esse proprietário circulando nesse conjunto, que ele poderia andar, tudo isso sem sair da propriedade, né? Atravessando todo o município de Campinas, que seria o que a gente coloca ali da região norte, é um pedaço, mas eram vários proprietários. E isso vai gerar uma paisagem muito fácil de ser identificada e que ainda permanece, que podemos protegê-la. Protegendo essas áreas, nós, claro,
temos uma identidade ali, como eu falei hoje de manhã, que não podemos perder, que é a própria história da cidade. Campinas foi um município que nasceu rural e hoje ele está se transformando rapidamente, inclusive perdendo espaço, né, para a questão imobiliária muito forte. E essa identidade que vai ser perdida vai atrás toda essa história que devemos proteger. Então, agradeço aqui essa primeira intervenção. Chamo o Fábio para falar da parte de Paranapiacaba, por favor. Boa tarde a todos. Com muita honra que eu estou aqui hoje em Aveiro, representando a cidade de Santo André, prefeito Gilvan Júnior. Santo André é uma cidade de 780 mil habitantes, fica na região que a gente chama da região do Grande ABC, no estado de São Paulo, e faz parte desta linda história que está sendo contada aqui hoje por essa bela mesa. Cumprimento aqui rapidamente a professora Maria Rita Amoroso, a quem admiro muito, Danilo Nunes, meu amigo, do IFAM, e Glaucus, que é meu colega, secretário também lá em Santos, nessa importante região para o estado de São Paulo. Quero agradecer a coordenação também, né, a Alice Tavares e a Aníbal Costa, pelo convite e pelo destaque. Bom, vou tentar falar resumidamente um pouco sobre a vila de Paranapiacaba, que, a bem da verdade, foi criada para suprir uma necessidade grande que se tinha na época de escoar, né, o café que era produzido no interior do estado de São Paulo e que teria que chegar até Santos. E aí, Glaucus, no meio do caminho nós tínhamos um problema. E o problema, qual era? A Serra do Mar. Tem um poeta brasileiro, Carlos Drummond, que falava, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Nós tínhamos uma Serra do Mar com 800 metros de declive, né? E aí, esse era o principal obstáculo a ser vencido pelos brasileiros daquela época. Lembrando que naquela época, no século XIX, a tecnologia no Brasil era ainda muito escassa, e a solução para a época foi se socorrer a uma parceria com os ingleses, né, com a São Paulo Highway, que foi a empresa que administrou a ferrovia por 90 anos, em troca de fazer toda a construção dessa ferrovia histórica para o estado de São Paulo, né? Então, aqui vocês vão ver um pouquinho da paisagem da vila de Paranapiacaba e vão percebendo, né, que trata-se de uma verdadeira vila inglesa, com um relógio, né, com a estação tipicamente inglesa, né, e ela surgiu, então, como algo inovador na época, principalmente, professor, em termos de tecnologia, porque para vencer a Serra do Mar, os ingleses criaram um sistema funicular, que acredito eu seja um sistema funicular único no mundo, né, por conta da inclinação e também por conta da distância que era percorrida, né, e esse sistema funicular trouxe o movimento necessário para suprir essa necessidade, 24 horas por dia, subindo e descendo a serra, né, com um sistema a cabo de peso e contrapeso. Então, afora o cabo, nós tínhamos, né, as composições subindo e descendo de forma simultânea. E foi o que funcionou muito bem até os anos 80, né, quando o sistema funicular foi desativado. E por conta dessa presença maciça dos ingleses, nós tivemos ali uma influência muito grande na arquitetura, na paisagem, na cultura, e isso tem sido preservado até o presente momento. Quando nós mudamos e fizemos a passagem do sistema funicular para o sistema cremalheira-aderência, né, que é uma espécie de catraca que fica no fundo do trem e que vai segurando as composições,
o sistema ferroviário do funicular entra em decadência, existe uma espécie de abandono da vila de Paranapiacaba por quase 30 anos, né, porque a vila, afora o próprio funicular, ela servia como moradia para os funcionários da ferrovia. Então, a ferrovia, no auge, na vila de Paranapiacaba, nós tínhamos algo em torno de 5.000 pessoas que moravam na vila de Paranapiacaba. E hoje nós temos algo em torno de 750 pessoas, só para vocês terem uma noção de ideia de como houve essa diminuição da mão de obra e da necessidade de mão de obra naquela localidade, né? Mas a vila, depois desse período de, vamos dizer assim, dormência, né, nós tivemos a compra da vila de Paranapiacaba, que já estava no território de Santo André, mas todas as casas eram de propriedade da ferrovia. Isso foi leiloado e o município de Santo André, então, adquire no ano de 2002 a vila toda, o complexo todo de Paranapiacaba, e a partir daí nós tivemos os tombamentos. Tombamento do Condefate, que é o estadual, do IFAM, que é o federal, e também o tombamento do Condefapasa, que é o nosso Conselho Municipal de Patrimônio. E de lá para cá, nós estamos lá em Santo André numa luta, junto com toda essa equipe maravilhosa da mesa, para a gente tentar mostrar isso para o mundo, porque nós acreditamos que tanto a história do café em si, né, que foi fornecido pelo Brasil, pela Colômbia, enfim, por países da América do Sul, como essa questão do funicular seja algo a ser contado para as próximas gerações. É isso que nós, de uma forma muito resumida, acreditamos. Ela começa, a Vila de Paranapiacaba, 5 minutos, desculpe, como um acampamento, tá? E de um acampamento, ela começa a se desenvolver e ali a gente já tem a parte que a gente chama parte portuguesa da Vila de Paranapiacaba, dos nossos irmãos portugueses que ocuparam e fizeram parte também da mão de obra da ferrovia. Aqui, só uma foto para vocês verem do sistema funicular. Quer dizer, na época em que Paranapiacaba foi criada, as máquinas fixas que foram levadas lá, funcionando a vapor, elas eram o que tinha de mais tecnológico no momento, né? Principalmente no Brasil. E para vencer essa inclinação, foram feitos 5 patamares. Então, se fazia um plano e uma subida. Depois um plano e uma subida até chegar ao topo, né? E vencer a Serra do Mar. Bom, eu não vou tomar mais o tempo, porque eu sei que tem a apresentação do Glauco aqui, o nosso tempo vai ficar apertado, mas eu tenho que mostrar as fotos dos últimos restauros que foram feitos na vila, né? Aqui, por exemplo, nós temos a Torre do Relógio, nós fizemos aqui o restauro do campo de futebol, que foi o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil, Cine Lira, que é o segundo cinema do Brasil, a cabine de sinais, igreja, a estação de trem, né, a capela e a Torre do Relógio, que é um relógio da mesma marca do Big Ben. Aqui tem alguns pontos turísticos importantes. Eu encerro a participação para não prejudicar aqui a nossa continuidade até Santos através do secretário Glauco, e peço desculpas por ter me alongado. Obrigado. Valeu. Boa tarde, vou precisar ser bem breve, mas também quero cumprimentar toda a mesa, parabenizar o evento, muito honrado e orgulhoso de poder estar aqui hoje participando e poder falar um pouquinho da nossa Santos, né, Danilo? Danilo Santista, né? E aqui para tentar ser breve, né? Santos muitas vezes é conhecida pelos seus canais, pelo Santos Futebol Clube, que não passa por um bom momento, mas o Santos é o Santos, né? O Pelé, né? A relação com a água, né? Santos abriga o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul,
os canais de Saturnino de Brito, né, um plano urbanístico premiado no Brasil, os jardins da Orla de Santos, que estão ali no Guinness Book, mas acho que a gente pode falar que Santos é mais do que isso, né? E a gente fecha, né, com o café, porque a cidade de Santos se molda a partir do café. Por tudo que foi falado aqui, por todos os colegas da mesa, né, a economia do Brasil passa por Santos e o café é o principal elemento desse processo todo de urbanização, de construção de identidade, né? E feliz também de estar aqui em Aveiro, né, porque Santos tem as catraias, que são esses barquinhos, né, lindos, que a gente quer potencializar em Santos, e Aveiro tem essa relação muito interessante. Então, algumas identidades que a cidade de Santos tem, a relação com Portugal, né, na sua arquitetura, também com a arquitetura inglesa, né, ali a primeira imagem é a primeira estação ferroviária do Brasil, que é a estação que conecta com o interior, passando por Paranapiacaba, arquitetura inglesa. A terceira imagem aqui é a Bolsa Oficial do Café. Acho que isso representa a importância do produto café, né, para o Brasil. Foi criada uma bolsa, um edifício que era como se fosse uma bolsa de valores, né? Então, a Bolsa Oficial do Café hoje abriga o Museu do Café, contando toda a história dessa relação do Brasil, de Santos, com o café. No meio ali nós temos a imagem da antiga prefeitura, o Casarão do Valongo, que hoje abriga o Museu Pelé. Então, para poder contar um pouquinho só, né, para a gente poder não tomar o tempo que tem o fechamento, passar aqui algumas imagens antigas, né, do porto, dos armazéns, da relação do funcionário portuário com as sacarias de café. Essas fotos são bem interessantes, né, de a gente revisitar, né, e falar um pouquinho do futuro, né? Santos vem trazendo um plano de ocupação para o centro, o repovoamento. Acho que todos os centros históricos do mundo passaram pelo processo de esvaziamento, a necessidade de requalificação. A habitação é um pilar fundamental, mas várias ações de recuperação do patrimônio, de trazer novos ativos, e o terminal de passageiros é um deles, que vai ser levado para a região central, e a requalificação de todos os armazéns históricos do Porto Organizado. Já foi feito, né, a requalificação de um primeiro armazém, armazéns esses que ficaram décadas abandonados, assim como em Santo André, né, à medida que foi perdendo a utilização, né, e a gente começa a trazer de volta a reconquista do centro histórico para a linha d'água, uma vez que o porto segregava, né, a cidade de Santos, o centro histórico, e a gente não conseguia chegar na água. E hoje, agora, a gente conseguiu, de fato, com a parceria da União, do Estado, resgatar, reconquistar essa borda ao nosso waterfront. Então, as obras continuam em várias fases. Aqui é a primeira fase que já está em implantação. Quem ia para Santos até recentemente ia para o centro, não conseguia chegar na água, não conseguia, né, observar o porto, os seus navios. 1 minuto. Então, vou passar rapidinho aqui algumas imagens, né? E, por fim, aqui a imagem da proposta do terminal de passageiros de frente do centro histórico. Com certeza vai ser um catalisador, vai potencializar. Santos é o maior porto de embarque e desembarque de passageiros do Brasil. 1 milhão de pessoas embarcam em 5 meses na temporada. Então, vou me despedir aqui, vou encerrar, acho que tem uma palavra final. Obrigado, muito feliz de estar aqui mesmo. Só para finalizar, que essa mesma rota do café que vai para escoar o café do Porto de Santos para o mundo, é justamente com essa imagem que eu quero falar que essa mesma rota, traçada ao contrário, é a rota da imigração, por onde entraram todos os imigrantes no Brasil para que fossem trabalhar como mão de obra nas fazendas de café, gerando a influência e a mistura de tantas culturas que o Estado de São Paulo tem, que a gente pode identificar dentro do Estado de São Paulo na sua imaterialidade. Tá bom, gente? Muito obrigado.